Olá, alunos. Então, vamos aqui para semana 1 do PET 6 de matemática. Nesta semana, eu vou usar um slide que eu consegui aqui da Secretaria de Estado de Pernambuco, mas que vale por conta do conteúdo aqui, tá bem legal, tá bom? Então, nesta semana, nós vamos conhecer aí o Teorema de Pitágoras, tá bom? Então, vamos conhecer um pouquinho mais aqui sobre esse matemático, esse homem, né, que foi tão importante para a história da matemática. Então aqui, vamos lá. Olá, eu sou Pitágoras. Eu vivi entre 569 e 575 anos antes de Cristo e adoro mistérios da natureza e também religião. Eu sou filho do grande mercador de Círios. Olha que nome chique, gente. Mnesarchos, que vive a vida viajando e se encontrando com grandes sábios da Síria e da Caldeia. Sou conhecido como prodígio, pois desde pequeno a filosofia me encanta. Mas sou sempre muito bem assessorado por dois grandes mestres. Então, Pitágoras teve aí dois grandes mestres, que primeiro é Tales, né, e Anaximandro, que me instigam a pensar e descobrir os encantos da filosofia. Pobre Tales, conquistou muita fama e respeito por suas descobertas e pensamentos, mas é uma pena que ele já esteja um pouco velhinho. Meu grande mestre Tales, o que temos para hoje? Então aqui a história nos conta aí de quando Pitágoras, o tempo, né, o período que Pitágoras viveu, e que Tales foi um mestre de Pitágoras, né? Tales aí, não sei se vocês se lembram, mas nós devemos a ele, né, a Tales, nós temos o teorema de Tales, que é o teorema dos segmentos proporcionais, a questão ali da semelhança de triângulos, né, que é muito interessante e muito útil, foi muito útil, até hoje é. Então aí não poderia deixar de aparecer os triângulos, né? Então a história conta que Talesinho mandou Pitágoras para o Egito. Ele achava que o Egito era muito rico culturalmente e era muito interessante para desenvolver o intelecto. Então aí ele fala, né, lá tu podes adquirir muitos conhecimentos, presta atenção, Pitágoras, estou falando que eu sei. Quer saber de Egito? Não. Então Tales, ele passou no Egito quando jovem e agora ele fica me perturbando para que eu faça o mesmo, mas como ele é meu mestre, tão sábio, ele deve saber o que ele diz, né? Os mistérios sagrados dos egípcios me fascinaram. Os sacerdotes diziam que eu era divino só porque eu tinha um sinal de nascença na perna. Que estranho, não? Começaram a dizer que eu tinha sido favorecido pelo deus Osíris. E aí, acabou indo pro Egito, né, cara? Aí aconteceu que por volta de 525 anos antes de Cristo, ele foi prisioneiro dos guerreiros persas e ele foi levado para a Babilônia. Na época era a cidade mais rica do mundo. Lá ele aprendeu muito com o tal de Zaratustra, um dos maiores filósofos da Babilônia, e adquiriu a maioria de seus conhecimentos de matemática. Modéstia à parte, ele adquiriu mais conhecimento de matemática do que o velho mestre Tales. Tales muito inteligente também. Então ele volta para Samos, depois, né, da Babilônia, e causa grande modinha devido ao uso de calças e posturas do Oriente que ele aprendeu lá, né? As pessoas da cidade passaram a olhar-me com um grande espanto. Depois que eu conquistei um bom número de seguidores, hashtag aí Pitágoras na veia, resolveu criar então uma escola chamada de Semicírculo. Ela ficou famosa, pois ele teve a ideia de admitir mulheres, né? E lá eles se sentiam, eram irmandade. Eles se sentiam como irmãos e trabalhavam então como tal. Olha para você ver, que curiosidade. Eles eram vegetarianos, eles
eram despreendidos, né, dos bens pessoais, e era ele, né, era Pitágoras, que ensinava aos seus irmãos desde que jurassem segredo. Tudo que era passado ali nessa escola, nessa irmandade, tinha que ser mantido em segredo. Os alunos dessa escola eram fascinados pela ideia de que tudo se reduzia à matemática e também a mistura do misticismo do Oriente com o pensamento grego. Para terminar, nós temos aqui um fato que tornou aí Pitágoras, né, como ele diz, muito orgulhoso. Ele foi um dos primeiros a pensar e a defender que a Terra era esférica, era redonda, né? Antes tinha-se um pensamento de que a Terra era plana. E aí vem um dos trabalhos de Pitágoras, né? E que fascina até hoje, é algo que a gente estuda. Olha para você ver que Pitágoras nasceu e viveu há cerca de 500 anos antes de Cristo, né? E hoje nós temos aí o trabalho de Pitágoras, que até hoje é estudado nas escolas. Então, Pitágoras, ele estudou, né? Ele descobriu algumas características presentes no triângulo retângulo. Aí, primeiro, o que é o triângulo retângulo? Triângulo é um polígono que possui 3 lados e ele é retângulo porque ele possui um ângulo reto. Essa marquinha aqui indica o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, todo triângulo retângulo, vocês vão ver a indicação de que ele é retângulo, né? Vai estar escrito. Ou, se tiver essa marquinha aqui, você já sabe que ele é um triângulo retângulo aqui, tá bom? Então, aqui nós temos o triângulo ABC, que é reto, porque o ângulo A mede 90 graus. Aí nós temos uns nomezinhos interessantes. Primeiro, a hipotenusa é o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus. Para vocês encontrarem hipotenusa, é só buscar o ângulo reto. Buscou o ângulo reto, pega o lado que fica oposto. Olha lá, ó. Do outro lado, nós temos já a hipotenusa. E detalhe, é sempre o lado maior do triângulo, tá bom? A hipotenusa é sempre o lado maior. Os outros 2 lados são chamados de catetos, tá bom? São chamados de catetos. A gente vai falar muito sobre cateto, hipotenusa e tal. Então, o teorema de Pitágoras é considerado uma das mais importantes descobertas da matemática. Com ela, pode-se descobrir a medida de um lado de um triângulo retângulo a partir da medida dos outros 2 lados. Então, se um triângulo ele for retângulo e você tiver a medida de pelo menos 2 lados, é claro que pelo menos você descobrir o outro, né? Mas se você tiver a medida de 2 lados desse triângulo, você consegue descobrir a medida do outro lado sem precisar medir, só usando cálculos. Então, aqui no desenho a gente vê aí a representação de triângulos retângulos. Aqui esse triângulo formado pela altura da Torre Eiffel, né? E a distância, né, entre um ponto aqui no chão. A gente percebe um triângulo retângulo. Uma escada apoiada numa parede. Então, por que aqui é retângulo, gente? Porque as construções, elas são feitas sobre um ângulo reto, tá bom? Um ângulo de 90 graus. Vocês vão ver um pedreiro fazendo o prumo, né? Não sei se vocês já viram. Mas eles precisam alinhar a casa para que ela esteja retinha, 90 graus. Ela não pode estar nem caída, nem para cá, né? A partir dessa descoberta de Pitágoras, a gente pode descobrir a altura de prédios, a altura de torres, de montanhas, a largura de rios, entre inúmeras aplicações, tá bom? Foi muito utilizado, muito utilizado. Então, aqui, Pitágoras descobriu uma relação que existe entre as medidas dos lados dos triângulos retângulos especificamente. Então, em todo triângulo retângulo, a ideia é a mesma. Nós temos aí que a medida, nós vamos entender melhor isso daqui, mas eu vou ler para você. A hipotenusa ao quadrado, lembra que a hipotenusa é o lado maior? Então, a medida da hipotenusa ao quadrado é igual
a soma dos quadrados, né, elevando ao quadrado os outros dois catetos. Então, vamos compreender melhor isso daqui. Vamos ver um exemplo. Então, aqui nós temos um triângulo retângulo. Nós temos aqui a hipotenusa, que é o lado maior, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que eu chamo de A. E nós temos os dois catetos, né? Um mede 4, o outro mede 3, os catetos B e C. Tudo bem que eu não vou me ater aqui, porque eu quero mostrar o desenho para vocês. Então, conforme Pitágoras observou, se a gente construísse sobre os lados desse triângulo quadrados, né? Então, aqui mede 3, né? Então, cabe 3 quadradinhos. Aí, eu faço aqui mais 3 quadradinhos, eu formo um quadrado aqui. Aqui eu faço um 4 por 4. E aqui eu desenharia para verificar quantos quadradinhos iam caber, né? Aí ele percebeu que, olha que interessante, que a área desses quadrados aqui, que foram construídos sobre os catetos, se eu somasse esses quadradinhos aqui, daria exatamente a área desse quadrado maior. Então, é por isso que a gente fala assim que a hipotenusa ao quadrado é porque se trata da área do quadrado, né? Lado vezes lado. Então, a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Então, é muito comum a gente falar isso. Então, observa aqui que eu vou somar a área do quadrado que foi construído sobre o lado B, que media 4, então eu fiz 4 por 4, 16. O quadradinho C, eu fiz 3 vezes 3, né? 9. Vai dar exatamente, se eu faço 16 mais 9, dá 25, a gente observa aqui que tem 25 quadradinhos, são esses 25 quadradinhos aqui. Mas usando a fórmula, para vocês repararem, é sempre o seguinte, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, os catetos são quem? São 3 e 4. O que eu faço? Eu vou pegar esse ao quadrado e esse ao quadrado. Então, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aqui ele escreveu 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Mais, aqui é 3 vezes 3, 9. Então, ele descobriu que A ao quadrado dá 25. Então, é um número que elevado ao quadrado dá 25. E para descobrir esse número, essa letra A, basta tirar a raiz quadrada de 25, que é 5, né? 5 vezes 5 é 25. Então, descobre aí que a hipotenusa mede 5. A gente pode usar isso daqui também no sentido aí de descobrir a diagonal de um quadrado, tá bom? Então, nós temos um quadrado aí, cujo lado mede A. Então, observe que se eu desenhar, se eu traçar a diagonal aqui, que eu chamei de D, porque eu não sei a medida, por se tratar essa parte de um triângulo retângulo, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, que diz que esse ao quadrado, D ao quadrado, é igual a A ao quadrado mais A ao quadrado. Tá bom? Então, foi isso daqui, tá vendo? D ao quadrado é igual os catetos ao quadrado somados. A ao quadrado mais A ao quadrado. Aqui ele só simplificou, D ao quadrado e D ao quadrado, né? Mas A ao quadrado mais A ao quadrado é 2 vezes A ao quadrado. Tá bom? Aí aqui ele tirou essa potência daqui e mandou para lá, para o outro lado, como uma raiz quadrada. Aí a fórmula, então, para se calcular uma diagonal de um quadrado, gente, você pode usar a fórmula, ou então você pode desenvolver sempre o teorema de Pitágoras, não tem problema. Porque é mesmo uma curiosidade que dá para a gente usar essa fórmula. Tá bom? Aqui também é interessante a gente calcular a altura de um triângulo equilátero. Isso é interessante demais. Porque conhecendo um triângulo equilátero, quer dizer, todos os lados têm a mesma medida, a gente pode traçar a altura dele. A altura é a distância, né, entre um dos vértices e o lado do triângulo. E tem que ser uma reta perpendicular, tem que ser com 90 graus. Aí observa que essa parte de cá fica um triângulo retângulo, dá para a gente usar o teorema de Pitágoras também. Aqui como exemplo, né? Não vou me aprofundar muito nisso daqui, não.
Mas só mostrando para vocês que dá para utilizar o Teorema de Pitágoras também. Isso vai ser, no ensino médio vocês vão usar bastante. Dá para a gente também descobrir a diagonal de um paralelepípedo. Não vou me aprofundar nisso daqui, porque isso aqui vocês vão ter mais tempo, tá bom? Depois. Então, vamos lá. Ah, aqui são casos específicos, gente, de triângulos retângulos. Todas as vezes que você for fazer um exercício que envolver triângulo retângulo, vocês vão ver um triângulo parecido com esse. Um lado mede 3, o outro mede 4, e a hipotenusa mede 5. Assim como esse triângulo aqui também, né, que os catetos mede 5 e 12, aí a hipotenusa mede 13. Aí agora, eu vou aproveitar e mostrar para vocês a apostila suas. Deixa eu me ver aqui. Procurando aqui, a apostila sua estava aqui, mas... Para mostrar para vocês, já na apostila suas, como que vocês vão fazer, tá bom? Isso. Te atrapalhei? Aí nós vamos fazer assim. Vamos aqui para apostilas suas, tá bom? Então, a semana 1. Aqui nós temos a explicação do que são triângulos. Uma coisa importante é que em qualquer triângulo, gente, a soma dos 3 ângulos internos é sempre 180, tá bom? E no triângulo retângulo, ele tem que ter um ângulo de 90 graus. E aqui foi, aquele exemplo lá, né, que foi dado, exatamente esse daqui. Então, vamos lá. A hipotenusa, ao lado maior, sempre é oposto ao ângulo de 90 graus, e os catetos são os 2 lados menores. E aqui exemplifica o Teorema de Pitágoras. Todo triângulo retângulo, ele segue essa regra, tá bom? Então, aqui pede que vocês verifiquem se esse triângulo é retângulo ou não. Como que vocês vão fazer isso? Vocês têm que seguir essa regra aqui. O lado maior, o quadrado, vai ser sempre igual a soma dos quadrados dos outros 2 lados. Igual, por exemplo, aqui. Aqui o lado A mede 8, é o lado maior, então a hipotenusa. Então, vocês têm que fazer aqui 8 vezes 8. Fazer aqui 5 vezes 5 e 4 vezes 4. Você somando esses 2 aqui ao quadrado, tem que dar o quadrado desse daqui. Tá bom? Assim como nesse daqui, ó, a hipotenusa é o lado maior. Então, 12,5 vezes 12,5, né, ao quadrado, tem que ser igual. Aí você faz o quadrado desses 2 aqui e junta. Tem que dar o resultado desse daqui. É sempre assim. Eu vou até pôr aqui para vocês, para a gente tentar fazer aqui. Então, deixa eu ver lá. 8, 5 e 4. Então, medem 8, 5 e 4. Seria um triângulo assim, né? Aqui mede 8, aqui mede 5 e aqui mede 4. Aqui está o ângulo de 90 graus, a hipotenusa é o maior. Então, de acordo com o problema, a hipotenusa ao quadrado tem que ser igual os catetos ao quadrado somados. Então, vamos lá.
8 vezes 8 é 64. Tem que ser igual a 5 vezes 5, 25. E 4 vezes 4, 16. Aí eu já percebo aqui que não vai dar certo, né? Porque 25 mais 16 dá 41. E isso daqui, de forma alguma, é igual. Isso é diferente. Então, não é um triângulo retângulo. Tá bom? Vamos ver um outro exemplo ali. 15, 12 e 18. 15, 12 e 8. Então, o lado maior é esse daqui, é a hipotenusa. Então, de acordo com o problema, fala que a hipotenusa ao quadrado é igual aos catetos elevado ao quadrado e somado. Então, bora lá. 15 vezes 15 dá 225. Então, aqui, esse lado aqui tem que ser igual a isso. 12 vezes 12 é 144. 8 vezes 8 é 64. Então, aqui deveria dar igual. Vamos lá, 144 mais 64 dá 208, né? Você vê que é diferente, não é igual. Então, não é um triângulo retângulo. Aí vocês vão fazer a mesma coisa. Pra vocês verem que vai dar certo, né? Aí vocês vão preencher, calcular, né, no cantinho e marcar se é retângulo ou não. Só vai ser retângulo se essa continha der certinho, tá bom? Aqui fala, em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 13 centímetros, o cateto maior mede 12. Pede para a gente determinar a medida do cateto menor. Eu queria tentar aqui, mas não consigo no prego. Só no pente. Então, vamos ler o problema de novo. Em um triângulo retângulo. Bora desenhar um triângulo retângulo. Ah, que chique, olha. Então, num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 13. Vamos lá, hipotenusa. Hipotenusa é o lado maior. Tá bom, galera? E o cateto maior mede 12, pede qual é a medida do cateto menor. A hipotenusa é sempre oposta ao ângulo de 90 graus, e é o lado maior, tá bom? Então, de acordo com o problema, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados desses dois números. Então, vamos lá. 13 ao quadrado tem que dar igual 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Vamos resolver esses. 13 ao quadrado é 169. É igual. 12 ao quadrado é 144, tá bom? Mais esse número ao quadrado aqui. Aí, o que que eu faço? Para eu descobrir quanto é esse número, esse x aqui, eu tenho que ir lá e diminuir 144 do 169. É por isso que eu passo. 169 já está aqui. Eu passo 144 para lá para subtrair. Deixo o igual e o x ao quadrado desse ladinho aqui. Aí vamos lá, 169 menos 144 é 25, certo? Certo. Aí aqui nós chegamos na reta final. Aqui diz que tem um número que é elevado ao quadrado, ou seja, vezes ele mesmo, que dá 25. Que número que é esse? É só tirar a raiz quadrada de 25 que a gente descobre quanto que vale o x, que vocês vão descobrir que é o número 5. Então, eu descubro aqui que x vale 5. Olha que legal! Certo? Aí, respondido. Então, vamos aqui em outro problema. A figura abaixo representa um terreno rural que possui um formato triangular
e é ladeado pelas ruas 1, 2 e 3. Então, observa que já está marcado o ângulo de 90 graus. Então, é um triângulo retângulo. E aqui repete, qual é a medida do comprimento deste terreno ladeado pela rua 3, apresentado pela letra C? A medida de C é igual a quantos metros? Nós não sabemos, vamos ter que calcular, né? Como que a gente calcula? Usando o teorema de Pitágoras, né? 85 ao quadrado é igual a 75 ao quadrado, mais aqui, não usar uma letra, né? Mais C ao quadrado. Aí pode até usar a calculadora para auxiliar aqui, para vocês descobrirem o valor de C. Descobrindo o valor de C, quais são as medidas do perímetro e da área desse terreno? Perímetro, depois que você descobriu aqui o valor de C, você vai somar os três lados, 75 mais 85 mais o valor que você descobriu, que deve ser um valor aí entre 70, 65, alguma coisa assim. E aqui embaixo pede a área. A área de um triângulo, gente, basta a gente fazer base vezes a altura e dividir por 2. A altura aqui é o valor de C que vocês têm que descobrir na letra A. Então, 75 vezes o número que você descobriu aqui, que C era, e depois para esse resultado dividir por 2. Aí aqui tem a questão de cercar o contorno desse terreno, que é o perímetro, né? E tem os orçamentos. E aqui, aí vocês vão ter um pouco mais de trabalho aqui, mas dá para fazer. Depois de ter aquela medida lá, vocês conseguem fazer. Tá ok? Então, aqui para a semana 1, é isso. Eu espero que vocês consigam resolver, tá bom?